Por aqui, todos os dias das últimas semanas têm sido repetitivos e rotineiros, às vezes até demais. O que costuma nos colocar em uma posição em que vivemos o mesmo dia, de novo e de novo. Não que ter uma rotina seja uma coisa ruim, pois muitas vezes ela é necessária para manter o foco para fazer a vida andar. Mas ela também não deixa nada realmente diferente acontecer. E nessas últimas semanas que se passaram, era como se o tempo tivesse passado sem deixar uma única memória, nenhuma marca realmente significativa. Foi nesse momento que eu percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Eu apenas vivi esses dias meio que no automático. A vida foi simplesmente acontecendo. E todo esse borrão de dias na minha cabeça começou a me assustar um pouco. Porque quando os dias começam a se passar um atrás do outro, sem deixar nenhuma marca ou nenhum acontecimento marcante na sua memória, parece que você meio que não está vivendo. Você meio que vira só um telespectador assistindo a vida pela tela do seu celular. E eu senti que se eu não fizesse alguma coisa, tanto o dia de hoje ou o dia de amanhã, iam seguir meio que nesse modo automático, simplesmente um borrão. Foi aí que me bateu uma ideia. Eu precisava de uma espécie de microaventura. Nada grandioso, mas o suficiente para quebrar esse loop em que eu me encontrava. Amor. Oi? Amanhã a gente vai fazer uma trilha. Como assim uma trilha? Só acorda bem cedo amanhã porque a gente vai fazer uma trilha. Tá bom. Tá pronto? Tem que estar, né? Eu já sabia para onde queria ir. Desde que me mudei para São Paulo, sempre quis fazer a trilha da Pedra Grande. Ela começa ali no Horto Florestal e sobe até o Parque Estadual da Cantareira. 3,5 km de caminhada. Nada absurdo. Mas mesmo tendo vontade, eu sempre acabei arrumando desculpas dentro da minha rotina para não ir naquele momento. Hoje meu marido me desafiou a fazer uma trilha no Horto Florestal. Então a gente veio aqui e vamos ver, né? Vamos conhecer, vamos descobrir, vamos ver qual é que é dessa trilha aí pro desafio. É curioso como um lugar tão perto de casa pode parecer tão distante. Um lugar tão vivo como esse pode estar tão perto, ao seu alcance, com todas essas cores, sons e belezas. Nós vamos subir até aqui, mas dá pra ir até lá também, um monte de coisa pra cá. Não. Aqui é a outra entrada do núcleo. Pô, Mas aqui podia dá no ter horto. entrado aqui? Era uma outra opção, mas aí tu não passava pelo horto aqui embaixo. Tipo, nós vamos fazer esse aqui e depois fazer esse aqui de volta. E esse aqui? Ai, esse aqui é qual? O laranja? É. Tempo de trilha, 1 hora. Nossa, 1 hora para 2 quilômetros? Já tá arrependido? Não, é que 2 quilômetros normalmente fazem meia, né? Qual a tua opinião honesta sobre esse tipo de mensagem que a gente Era tá isso que eu queria pegando falar. pela 24ª vez Não, durante essa esse trilha? é sobre a espécie específica. Até a gente chegar aqui, a gente passou por 5 placas de incidência de animais peçonhentos. A minha mais honesta reação é: eu estou olhando pra cima e passando a mão na cabeça o tempo todo. E tinha outra placa que dizia: não fique embaixo das árvores. Eu queria que tu gravasse em cima. É um pouco impossível não estar embaixo das árvores. Os primeiros metros não assustam, mas logo fica claro
que a gente não está acostumado com isso. A gente não tem muita experiência com trilhas e coisas nesse sentido. E mesmo sendo um percurso bem possível, uma hora ele acaba cobrando. O ritmo começa a ficar difícil de manter, cada subida pede um pouco mais, e aí você entende que o mais importante é continuar andando sem perder o ritmo. Pode ter cobras na trilha. Cuidado. Mais um cuidado. Minha pergunta é: o que você está achando da trilha até o momento? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Mas eu acho que a gente vai começar a cansar quando começar a subir um pouco mais. Pode ser. Mas tô gostando muito do parque. Primeira vez que a gente vem aqui e perto de todos os lugares que a gente já foi, é o que tem mais estrutura. É tudo muito organizado, tudo muito limpo. Tem muitos banheiros, muitos pontos de pit stop para as pessoas reporem água, se hidratarem. Então, essa parte está sendo bem legal, assim, bem diferente dos outros parques. Como choveu muito nos últimos dias, tá tudo bem verde colorido. É bonito de fazer umas fotos de alguns detalhes. E tá bem agradável a temperatura também. Depois de um tempo, o corpo para de reclamar. Não porque ficou fácil, mas porque ele acabou encontrando um certo ritmo. E é nessas horas que os detalhes começam a se acumular. Pequenas cenas, sons, sensações, coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Quase chegando. Segundo a Apple Watch, já chegamos. Tá vendo? Já fizemos 2 quilômetros. Falta um pouquinho. Mas Mais um pouquinho. a gente caminha e não chega. E o engraçado é que a vista estava ali, mas não era ela em si que tinha me levado a fazer toda essa trilha e essa jornada, e sim a necessidade de criar novos momentos marcantes dentro da minha rotina. Algo que seja simples, nada grandioso, mas que eu pudesse guardar na memória de alguma forma. E aí, o que tu achou? Valeu a pena? Valeu, belíssimo. Muito bonito. Eu sempre achei o ato de registrar momentos importantes da nossa vida algo meio nostálgico. Quando me pego sendo engolido pela rotina, olhar registros como esse me ajuda a lembrar que existe sim um mundo lá fora. Um mundo que está ali para ser explorado, desde que a gente dê tempo e atenção para ele. Eu sei que muitas vezes a gente já está com muita demanda no trabalho, ou simplesmente quer passar o fim de semana inteiro maratonando uma série nova que acabou de sair. E nem sempre dá para sair de casa, planejar algo diferente, ou transformar o dia em alguma coisa memorável. Mas o que eu aprendi é que não precisa ser nada grandioso. Não precisa ser uma grande viagem, nem uma mudança radical na sua vida. Às vezes, tudo que a gente precisa é quebrar o automático, fazer algo simples, mas estar presente, estar de corpo e alma. No fim, é só lembrar que a vida continua acontecendo lá fora e que sempre dá tempo de fazer parte dela.